Dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tia Álida aqui falando com vocês. Essa voz que vocês estão ouvindo é minha, tá certo? Hoje vocês não vão me ver, vão apenas ouvir a minha voz, mas a minha missão hoje aqui com vocês e com o curso Êxito é fazer uma aula de resolução de atividade, tá certo? Ó, vou escrever aqui, ó, resolução de atividade, tá certo? Como vocês sabem, a nossa aula de quinta-feira hoje vai ser um pouco diferente e por isso eu resolvi, além de resolver aqui, ó, resolvi trazer aqui uma resolução de atividades com vocês, conversar um pouquinho para a gente revisar o assunto que a gente vem estudando esses dias e deixar vocês aí com a mente bem fresquinha sobre o conteúdo, tá bom? Então, se você não fez essa atividade, para agora, dá pausa nesse vídeo, faz essa atividade que eu coloquei lá no grupo, tá certo? E aí volta para a gente fazer a correção. Ou, se você preferir, faz aqui comigo, tá bom? Não vou demorar muito, vou ser bem objetiva para o vídeo não ficar muito grande e vamos lá, tá? Nosso assunto é poema. Estamos falando sobre poema e poesia. Eu não vou diferenciar os dois agora porque a gente já fez essa diferença, né? A gente já conversou sobre isso. Então eu vou direto para a interpretação do poema para a gente seguir para as questões, tá bom? Então vamos lá? O poema diz assim: tem tudo a ver. O título do poema diz tem tudo a ver. E o poeta é o Elias José. Vamos entender para ler para entender o que ele está querendo dizer, né? O que tem tudo a ver? Vamos lá? Diz assim, ó. A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Belíssimo poema, e é interessante porque esse poema ele explica a poesia. Vocês perceberam? Nós temos aqui um poema que faz uma explicação do que seria a poesia. E aí a gente já sabe que a poesia é essa arte da linguagem, de olhar e ressignificar as coisas. E já que nós estamos falando de arte, arte tem tudo a ver com tudo, óbvio. Então, é um poema que fala sobre a própria linguagem poética, o que é muito legal. O próprio poema explica pra gente o que é a poesia e diz que ela tem tudo a ver com tudo. Por quê? Porque ela vai tocar em tudo. O poeta, na poesia, ele vai buscar inspiração em todas as coisas e ele vai tirar essa inspiração de todas as coisas. E aí, por isso que o poema, né, a poesia tem tudo a ver com tudo. Vamos dar uma olhadinha no que ele diz, ó? Ele fala que a poesia tem a ver com dor e alegrias, né? Sentimentos que são opostos. Então, ó, na tristeza e na alegria, a poesia está lá, tá certo? Ele diz também, né, o eu lírico diz que a poesia tem a ver com as cores, com as formas, com os cheiros. Então, com as sensações ali, né, a sinestesia, visualizar a cor, mas eu tenho as formas, os cheiros, tudo vai se ser poesia, tá certo? E ele traz aqui, ó, os sabores, a música do mundo. E a gente sabe, né, que o poema e a poesia têm também uma ligação muito forte com a música. Então ele abre esse leque de possibilidades. E continua, a poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, um diálogo apaixonado, mas também tem a ver com as lágrimas. Olha as palavras aqui contrárias, ó, sorriso, lágrimas, tá certo? Vida, né? Morte, ele traz também, ó. E os olhos pedindo pão. E aí, ó, o ato de pedir. Então, a poesia tá nesses detalhes. Tá numa criança que sorri, tá nesse diálogo dos namorados, nas lágrimas e no olho de alguém, no olhar de alguém que pede pão. E ele continua. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, aquilo que é belo, as plumas,
o voo, o canto, a veloz acrobacia dos peixes. Imaginem os peixinhos, eles não nadam rapidamente na água. Então, é a poesia, aquilo é poesia também. As cores todas do arco-íris, tá? Ritmo dos rios e cachoeiras. Aqui ele já começa a ir para um âmbito, né, mais natureza. Ele vai trazer a poesia também no meio da natureza, né? Ele vai extrair essa força da natureza, ó. Lua, sol, estrelas. Explosão em verde, gente. O que é uma explosão em verde, né? Em flores e frutos, justamente fazendo menção aí à poesia. A poesia é só abrir os olhos e ver. Gente, quando a gente abre os olhos e enxerga, a gente enxerga tudo. Tudo que está ao nosso redor pode ser, sim, motivo e inspiração para a poesia, para a arte com a linguagem, tá certo? Basta abrir os olhos e ver, ó, que ela tem tudo a ver com tudo. Então é muito legal esse poema porque ele traz essa versão da poesia, né, ligada à arte, a todas as coisas. E que o artista, ele pode buscar inspiração em tudo ao redor para poder construir aí esse poema, tá bom? É isso que o eu lírico quer dizer. Bom, o eu lírico, a gente aqui não consegue saber quem ele é, mas a gente sabe que ele é alguém, é um ser que nesse sentido gosta da poesia, enxerga a poesia como algo muito amplo e de fato é. Vamos para as questões rapidinho. Diz assim, ó, o tema do texto é a alegria e a dor em todas as coisas, sobre a própria poesia, o diálogo das pessoas que se amam ou o brilho da lua e do sol. Gente, a gente já viu, eu já falei para vocês aqui, ó, várias vezes, o próprio texto reitera isso aqui, ó, a poesia, a poesia, a poesia, a poesia. Então, o tema do texto é claro que é sobre a própria poesia. Nós temos um poema, ó, um poema falando sobre a poesia, né? Um poema que vai explicar a poesia, tá? Muito legal. Segundo, conclui-se que a poesia está em quase tudo, não fez o uso de linguagem figurada, está em tudo ou é a própria vida? Bom, de acordo com o texto, a poesia está em tudo, né? Ele não diz que ela está em quase tudo, ele diz que ela está em tudo, tá certo? Outra coisa, não fez o uso de linguagem figurada? Errado, gente. Isso aqui tá errado. Fez sim, a gente vai ver nas próximas aulas o porquê. É a própria vida? Poderia até ser, mas ele não fala isso tão diretamente, né? Ele até fala aqui, ó, o eu lírico até traz isso quando fala de verde, flores e frutos, né? Que acaba sendo algo da vida, da natureza. Mas isso não é dito diretamente e a resposta é a letra C. O poema é dividido em versos e estrofes, a gente já sabe. Eu não posso confundir estrofes com parágrafos, tá certo? Ó, parágrafos, não. Parágrafos eu tenho na prosa, a gente já viu isso, tá? Mas vamos ver lá quantos versos e estrofes nós temos? Ó, como é que a gente vai ver isso? Eu tenho uma, duas, três, quatro estrofes, tá? Então, de estrofes, eu tenho... Esse 4 ficou horrível, né? Eu tenho 4. Vamos ver quantos versos a gente tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, nós temos 24 versos, tá certo? Cada linha de uma estrofe nós chamamos de verso e 4 estrofes, tá bom? Seguindo. De acordo com o poema, podemos afirmar que o eu lírico entende que a poesia está em todos os lugares possíveis, não acredita que a poesia é realmente poesia ou não gosta de poesia porque acha que ela não possui uma definição. Gente, claro que letra A, né? Primeiro, ele acredita que a poesia é poesia e não acredita, né? Tá errado isso aqui. Acredita sim e ele ainda define essa poesia como tudo, tá? Não é que ela não possui uma definição, não é isso. É que ela está em tudo. Tudo para ele seria poesia. E ele vai deixando isso muito claro no texto várias vezes. Quinta, com o que o eu lírico aborda a poesia, é possível afirmar que ele
Expande a noção de poesia ou limita a noção de poesia? E aí? Quem marcou expande, tá certíssimo, tá? Porque quando ele reitera várias vezes, ele repete que a poesia tem tudo a ver com tudo, ele está expandindo a noção de poesia, tá certo? E não limitando a noção. Sexto, no texto Explosão em Verde, em Flores e Frutos, a palavra destacada foi utilizada com o sentido de tempo, modo, afirmação ou intensidade. Gente, tempo não tem nada a ver, né? Tempo aqui, explosão em verde. Modo também não. A afirmação ela é uma afirmação, né? Algo que realmente existe. Mas a explosão aqui tem tudo a ver com intensidade. Quando ele fala explosão em verde frutos, ou explosão em verde em flores e frutos, ele está fazendo menção aí à natureza, ao tamanho da natureza, à grandiosidade da natureza. Né? Lembra a gente uma explosão mesmo, algo que é muito grande, algo que é muito intenso, algo que chama atenção. E isso traz para a gente a ideia de intensidade, tá bom? Vamos para mais um. Eita, fechei aqui, deixa eu voltar. Pera, gente. Voltei aqui, tinha fechado sem querer. Vamos para mais um poema bem rapidinho. E aí a gente faz bem rapidinho as questões, tá? Diz assim, ó. Caixa mágica de surpresa. Que caixa é essa mágica de surpresa? Vamos lá? Um livro. O que é um livro, né? Vamos lá. Um livro é uma beleza. É caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves que, de repente, levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta com folhas e flores e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. Vê que legal, gente. No outro poema a gente tinha a poesia, né? Aqui a gente tem a repetição, ó, da palavra livro, livro, tá certo? Livro, tá? O poema ele vai se dedicar aqui a trazer pra gente de forma poética o que é o livro, o que o livro significa, o que ele simboliza. É uma caixa de surpresa, ele não fala, mas através dele a gente descobre muita coisa. O livro ele não tem asas, mas com a leitura a gente pode ir para outros lugares e pode ir para longe, tá? Ele não é um parque de diversões de verdade, mas podemos ler coisas que nos fazem bem, que nos deixam alegres, que atinam aí ó, os nossos sonhos, tá certo? Um livro também não é uma floresta, né, gente? Mas ele pode ter folhas e flores e bichos e cores, sim. É mesmo como uma festa, um baú de feiticeiro, onde nós tiramos ali muitas coisas que não sabemos de onde vem, é surpresa, é algo misterioso. Um navio pirata, né? Um navio pirata, foguete perdido no ar, e no final ele diz, é amigo e companheiro. Por quê? Porque ele é tudo isso. E tudo isso a gente gosta. A gente gosta de surpresa, de voar para longe, de sonhos, de floresta, de pirata, de navio pirata, baú feiticeiro. Tudo isso enche os nossos olhos de alegria na leitura. Então, o livro ele representa tudo isso. Vamos entender? A sétima questão diz assim: de acordo com a leitura do poema, explique o que o lírico quer dizer com o livro. Ou com um livro é caixa mágica só de surpresa. Como a gente viu, gente, quando a gente realiza uma leitura, não sabemos o que é que vamos encontrar pela frente. Tudo é uma surpresa. O leitor, ele entra no livro sem saber o que ele vai encontrar. Tudo é muito novo, tudo é surpresa. Por isso que o eu lírico fala que é uma caixa mágica só de surpresa. Tem asas que levam a gente para longe. Olha, o livro verdadeiro ele tem asas? Não, são asas que a gente não consegue ver, mas ir para longe a gente vai, porque a gente descobre outros lugares, outros espaços através da história, tá? Vocês sabem bem que as histórias elas têm espaços, lugares onde ocorrem os fatos. Então, quando a gente lê um livro e vê a descrição, outro espaço, a gente vai para aquele lugar, tá certo? É parque de diversões. Por quê? Porque a leitura traz para mim
alegria. A leitura traz para mim distração. A leitura traz para mim emoção, frio na barriga, surpresa. Tudo isso é diversão, tá? Então, através da leitura eu posso ter todas essas sensações: surpresa, alegria, tá certo? Ir para longe através dos espaços. Então, é isso que esse poema ele apresenta para nós. Claro que nós temos muitas outras coisas para discutir aqui, mas isso vai ficar para nossa sala de aula, sala não, nossa sala virtual, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa correção, tá bom? Que vocês tenham um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda. Beijos!